Jesus foi enfático com os seus discípulos em dizer que sem Ele, nós não podíamos fazer absolutamente nada. Jesus foi enfático em dizer que ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. E ele estava falando do momento que ele seria tirado dos discípulos. Jesus foi claro, e quando Jesus falou isso, disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão se escandalizar em mim. E aí Pedro, ainda não tendo passado pelo processo da genuína conversão, disse: eu vou fazer por ti, eu vou dar a minha vida por ti. E os discípulos, os outros discípulos também falaram a mesma coisa, que eles dariam a vida deles por Cristo, mas eles ainda não entendiam que Jesus Cristo precisava morrer para que Cristo não fosse alguém que estava do lado deles, mas para que Cristo estivesse no interior deles, dentro do coração de cada um. Por isso que Jesus Cristo, após a ressurreição, disse, aliás, um pouco antes da ressurreição, ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ao contrário da relação deles com Jesus, onde Jesus estava ao lado deles, a relação com o Espírito Santo seria que Jesus estaria dentro deles, numa fusão do Espírito de Cristo com o Espírito recriado, numa fusão. Então em Cristo, meu amado, eu ouso dizer que em Cristo a segunda aliança é superior à primeira. Na primeira existia um homem e existia Deus. Então no plano perfeito de Deus, a segunda aliança é superior à primeira, porque a segunda aliança nos une com a pessoa de Deus. Então se alguém diz assim: o Adão era superior, agora não era. É superior ao homem caído, mas não ao homem resgatado por Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Então, queridos, sem mim nada podeis fazer. Pedro, enquanto estava com Jesus ao seu lado e vieram os soldados, ele desembainha sua espada e até tenta contra uma multidão e corre de certa forma um risco de vida. Mas o que Pedro não percebeu e foi perceber depois, ele ainda teve coragem porque Cristo estava próximo dele. Mas no momento que Cristo é preso, se entrega, a partir desse momento Pedro começa a temer por sua própria vida. E ele não foi capaz de reconhecer que ele era amigo de Cristo diante de simples pessoas, não foi nem diante de sacerdotes. Por que eu estou te falando isso? Porque esta semana, mais uma vez, o Senhor nos trouxe o entendimento, nos fez relembrar, aprofundou a verdade de Cristo, que nenhum homem consegue olhar para a cruz e por si mesmo, sem Deus, conseguir se permitir ser pregado nela, porque nós fugimos do sofrimento, nós fugimos daquilo que nos aflige. É a nossa natureza de sobrevivência, sobrevivência física, sobrevivência espiritual. Entre comer para sobreviver, o instinto natural é que eu vou comer, eu não vou pensar em uma outra pessoa, na sobrevivência de outra, eu vou pensar na minha sobrevivência. Então a gente quer sobreviver. Esse é o instinto de um homem natural, de uma mulher natural. Então o homem natural e a mulher natural, eles não querem passar pela morte, eles detestam a morte, eles detestam o sofrimento. Então somente se Jesus Cristo estiver em nossas almas, em nosso coração, fundido a nossas almas, é que nós, aleluia, teremos a força de assumir a cruz de Cristo, de assumir seus sofrimentos e de sermos lapidados por Deus. Então, sem Cristo, você nunca conseguirá assumir a sua cruz. Entenda isto. Então, busque fundir-se a Cristo.
busque fundir-se ao Senhor, para que sim, após ser fundido pelo novo nascimento, pela regeneração da água e do Espírito, então sim, a partir daí, meu querido, você será capaz de assumir a sua cruz, de não olhar apenas para si mesmo, de não ser o sujeito egoísta, de não ser um sujeito insensível. Somente se houver uma fusão do teu espírito com o Espírito de Deus, através do novo nascimento. Entenda, você não se colocará, você não se voluntariará para estar pregado à cruz, a menos que Cristo junto com você, vocês dois, aleluia, é que serão capazes de assumir a cruz, ele e você junto. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por quê, queridos? Porque Jesus, como homem, mas junto com o Pai, aleluia. Por isso que no principal momento de sua vida, naquele momento de beber e assumir o cálice, ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquele momento, com a presença do Pai em seu coração enquanto homem, ele se tornou capaz, ele teve coragem de assumir o que estava por vir. Ele dizia o tempo todo: eu e o Pai somos um. As obras que não faço de mim sozinho, mas o Pai que está em mim faz estas obras. Então entenda, querido, você precisa buscar a presença. Você precisa ter a presença para você ser capaz de amar acima das circunstâncias, acima das compressões, para você ser capaz de enfrentar uma estrada pedregosa, uma estrada espinhosa, para você passar por toda a sorte de agruras da vida e continuar firme no seu propósito. Cristo é o nosso super-herói, e se Ele estiver conosco aqui dentro, é que nós seremos capazes. É o poder que nós precisamos para assumir a cruz, para nos voluntariarmos nela, para carregarmos ela. Ele é a força que nós teremos para carregar ela sobre os ombros, ferindo nossa carne, olhando o caminho à frente, enxergando o Gólgota, enxergando aquele lugar da morte, e mesmo assim continuar caminhando para a morte. Cristo é a força que nós precisamos, ela é essencial para a nossa caminhada. Entenda isso. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, você não será capaz de assumir a sua cruz. Não será capaz. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém?